Eu quero colocar mais um tema aqui para o nosso debate que promete chamar bastante a atenção, porque o presidente Lula assinou hoje um decreto autorizando o Brasil a voltar a importar energia elétrica da Venezuela. O objetivo é utilizar a energia para abastecer o estado de Roraima, que ainda não é interligado ao sistema nacional e depende 100% da geração de termoelétricas, que usa o carvão natural como base para que essa energia seja produzida. E além da questão da poluição, né, do extrativismo ali, há também o fato de o Brasil ser um grande produtor de energia limpa e, mesmo assim, ainda depender de termoelétricas para determinadas regiões, como Roraima. O que vocês acham dessa possibilidade, então, de voltar a importar energia elétrica? Parece até incoerente num país que tem tanta produção de energia por meio de hidrelétricas e agora com o avanço também da energia solar e energia eólica, ter de importar parte da eletricidade da Venezuela, Gustavo Segré? Você sabe que eu acho que o presidente Lula fez correto essa determinação. Me parece que fez correto, salvo com uma observação. O quê? O pagamento dessa energia. Venezuela está devendo dinheiro para o Brasil. Então quer importar? Importe. Maravilhosamente bem. Perfeito. Interligue Roraima com a Venezuela e traga energia da Venezuela. Mas não pague. O Brasil seria trouxa se paga a energia de Venezuela quando a Venezuela está devendo dinheiro em função dos empréstimos do BNDES para a Venezuela. E vou mais longe. Seria muito melhor, de repente, investir dinheiro para que o futuro, essa geração de energia solar, como você muito bem indicou, hoje, a energia solar, em função de investimentos privados, sobretudo, gera mais energia que Itaipu, que está sendo renegociado, inclusive, o acordo agora, depois de 50 anos, com o Paraguai. Então, está perfeito o decreto do Lula. Eu espero que esse decreto não tenha compromisso de pagamento, pelo menos até que a Venezuela não pague o que deve para o Brasil. Agora, Piperno, você acredita que o governo acerta ao tentar implementar uma política que leva a cada vez mais à descarbonização, ou seja, importando energia em vez de fazer as termoelétricas rodarem mais para abastecer esse estado especificamente? Eu acho que está correto, sim, a decisão e é algo que não dá para esperar. Eu me lembro que, por exemplo, em 2020, a origem da briga entre o Bolsonaro e o Alcolumbre está na eleição de 2020, quando o estado de Roraima sofreu lá um apagão. Sim. E o irmão do Alcolumbre era candidato a prefeito lá da capital do estado, perdeu a eleição e, na época, atribuiu-se ao Bolsonaro a culpa por aquela derrota, porque o estado ficou no apagão, aquela coisa toda. Então, é um vexame que um estado do Brasil ainda sofra com esse tipo de problema. Então, vai lá, importa essa energia e resolve o problema. E em relação ao pagamento, eu estou com o Segré. Aliás, algum tempo atrás, foi falado em uma dessas visitas do... Desconta aí, Venezuela. E, exatamente, a Venezuela tem mais de 600 milhões de dólares de dívida com, enfim, o Brasil. E como não tinha dinheiro, uma das formas pelas quais a Venezuela poderia quitar essa dívida era exatamente por meio de venda de energia. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, falou durante a cerimônia do lançamento do Luz para Todos e também mencionou a possibilidade de uma interligação de energia na América do Sul. Vamos acompanhar um trecho agora. Na assinatura desse decreto do senhor, nós não estamos apenas autorizando a importação da energia da Venezuela. O senhor está começando a interligação da América do Sul por energia, começando pela Venezuela. Esse decreto permitirá realizar contratos e trazer energia limpa e renovável da Venezuela, da usina de Guri, que voltará a ter um papel importante para garantir energia barata e sustentável ao estado de Roraima. Deixa eu só trazer mais um detalhe aqui. Eu acho que na hora que você foi mencionar, Piperno, não lhe veio o nome da capital Boa Vista, de Roraima. Fala, Gani. Olha, Evandro, é impressionante como a esquerda e o PT têm essa obsessão por criar, né, uma América do Sul unida, bolivariana, interligada, energia. A gente mal consegue fazer essa interligação no Brasil, até porque o estado de Roraima, ele está fora do sistema integrado nacional. Então vamos pensar primeiro em colocar Roraima para dentro. Concordo aqui com o Piperno e com o Segré, com uma medida de curto prazo, ela é boa, ela resolve o problema, mas a gente tem que mirar no médio prazo. Aliás, desde que
a gente não pague por essa energia, né, com preço acima do mercado para favorecer a Venezuela. E a ideia do Segré é muito boa, que ocorra aí algum tipo de benefício por conta das dívidas. Agora, a gente tem que pensar no médio e longo prazo, até porque a gente não fica dependente da energia de um outro país. A gente já teve um caso que é complicado ficar dependente de energia de outro país, Rússia e Alemanha. A Alemanha é dependente da energia da Rússia. Fala, Segré. Uma questão, se você autoriza, e a produção pode colocar de novo a fala do ministro, a importância de não ter o vermelho na exemplificação do logotipo do país. Você vai ver que ele está falando, e a bandeira que aparece atrás, pelo fato de dá para rodar e ele vai comentando aqui? É da Venezuela, não é do Brasil. Vai rodando aí, sem o áudio. Olha, essas três cores... Mas tem azul. Não, tudo bem, mas qual é o que prevalece? Vermelho. Azul e amarelo são a bandeira da Venezuela. Então a pessoa fala, não, estamos aí importando a Venezuela. Se a pessoa cadê o verde? Não está mais o verde, está mais o vermelho. Pode ser até casual, pela forma de que a câmera entrou e tal. Mas essas são as cores da bandeira da Venezuela. Mas pelo discurso dele não é casual, não. Então, está a bandeira da Venezuela. Essa ideia bolivariana, uma única América. Você enxerga com essa profundidade em Fábio Piperno? Não vou comentar isso. Tá, eu presto atenção a tudo. Não sei, talvez é detalhismo da minha parte. Agora eu quero entender de vocês se governo sai, governo entra e o problema não é resolvido de fato. Então a gente tem governos adotando medidas e neste caso agora a possibilidade de se importar energia de novo da Venezuela, mas uma solução pro estado de Roraima não vem. Gani. É exatamente isso. O que falta é investimento de médio e longo prazo e não medida de curto prazo. Como medida de curto prazo, ok, mas é crucial que Roraima entre no Sistema Integrado Nacional de Energia Elétrica. A energia é algo crucial. O mundo é feito de energia. Quando a gente se alimenta, a energia é caloria. As grandes revoluções da humanidade foram revoluções de energia. A energia é algo crucial, é um ativo super importante. Não dá para a gente ficar dependente de energia de outro país, mesmo que de maneira parcial. Fala, Segré. Você sabe que é entendível quando Bolsonaro rompeu a relação diplomática com a Venezuela, porque ele entendia que o Maduro não era o presidente reconhecido e que o Maduro era um ditador. Isso impedia o desenvolvimento de uma política de Estado que prevalece por mais tempo do que um governo de 4 anos, eventualmente de 8. E isso, de alguma forma, prejudicou também a população de Roraima, porque não tinha a energia que precisava. Como agora o país, o Brasil, reconhece que a democracia relativa do Maduro e da Venezuela, então volta a ter esse contato diplomático que favorece, nesse caso, a população de Roraima. Piperno. É fundamental levar a energia, seja venezuelana ou não, ao estado de Roraima. O fato da energia ser um ativo indispensável, ele está acima, por exemplo, de preferências políticas. O Brasil, por exemplo, com o Bolsonaro, fazia negócios com a China, porque a China é uma grande potência que praticamente sustentava o Brasil. Da mesma forma, o Brasil precisa negociar com a Venezuela para comprar energia para um estado que não tem. E, aliás, é uma pena que o Brasil não tenha passado os últimos 4 anos assistindo de braços cruzados o estado de Roraima ficar às escuras. Tomara que o atual governo tome iniciativas como fez lá atrás, quando construiu, por exemplo, no norte do país, a hidrelétrica de Belo Monte. Concordo com o Piperno que tem que prevalecer o pragmatismo acima de questões ideológicas. Agora, desde que não seja para beneficiar a Venezuela, como já foi feito no passado com empréstimos abaixo da taxa de mercado, pago com nosso dinheiro via BNDES para Venezuela, Cuba e todos os países alinhados aí com a esquerda e com a ideia socialista. Qual é a lógica de se comprar fertilizante da Rússia e não se comprar energia da Venezuela? Quer responder, Segré? Quero. Não, eu estou defendendo isso. A preço de mercado não tem nenhum problema. Lógico. Não se pague mais para a Venezuela. Esse é o meu ponto. Qual que é o problema para você? Eu tenho outra teoria. No caso da Rússia e da China, todo mundo sabe que são ditaduras. Não tem nenhuma questão oculta. No caso da Venezuela, essa democracia relativa impede que seja tratada como uma ditadura, porque aos olhos do governo atual não é uma ditadura, aos olhos dos anteriores sim, e essa dúvida em relação ao que mostra e o que de fato é
gerou esse problema diplomático. Não estou justificando, eu acredito que era uma questão de maior importância a energia, mas essa é a problemática. China, que mencionava o Piperno, todo mundo sabe que é uma ditadura. E a gente opera e trabalha sabendo que é uma ditadura. No caso do Maduro, era a democracia relativa. Então, porque Maduro é democracia relativa, e aí vamos desconsiderar as questões semânticas, então deixamos de comprar energia e deixamos o estado de Roraima às escuras. Agora, a gente faz negócio com a Arábia Saudita, Emirados, China, Rússia. Esses aí a gente pode fazer porque a gente sabe que são ditaduras. Né? Quando você sabe o que você está comprando, sabe o que está vendendo. E com a Venezuela não saberia também? Não, porque aí tem outra questão. Você está ajudando, de alguma forma, a manter o poder uma democracia que não é democracia. A Nicarágua, Venezuela, Cuba são democracias ditatoriais ou ditaduras democráticas. Dane-se o povo de Roraima. Não, por isso, não está correto. A prioridade sempre devia ser o povo de Roraima. Só que nesse caso você estaria financiando uma ditadura que não se reconhece como tal. De qualquer maneira, estaria errado também se pagássemos. Da mesma forma que agora. Eu acho que o Bolsonaro perdeu a oportunidade de dizer, ok, vocês me devem, eu reconheço tudo que vocês querem, mas me paguem com o que vocês me devem e me dêem energia para o povo de Roraima. E aí fechava. Fala, Gani. Eu vou concordar com o Piperno, porque o Brasil fez e faz negócios com Rússia e com China. Entendi aqui o ponto do Segré, mas, enfim, o Brasil acaba fazendo negócios com todo mundo. Todo mundo. Concordo contigo, Piperno. O meu mundo. ponto aqui, eu acho que tem que prevalecer esse pragmatismo. É impossível a gente escolher o país que a gente vai fazer negócio, até porque a gente depende muito da China. Falar, a China é uma ditadura, não vou fazer negócio, acabou o Brasil. Agora, o ponto é, com Rússia e com China, não tem um comércio onde a gente acaba favorecendo Rússia e China. Muito pelo contrário. Agora, se o passado é um bom guia, Piperno, nós fizemos alguns negócios com Cuba e com Venezuela, e aí sim foi vantajoso para esses países com empréstimos abaixo da taxa de mercado. Então, o meu ponto, que venda, aliás, que compre energia da Venezuela, sem problemas. Agora, que se pague um preço de mercado e não um preço acima para favorecer. É o jogo, é o mercado, é isso.